Caminhoneiro do Exército bate em policial federal no meio da blitz. O final é chocante. Caminhoneiro do Exército perde o controle e bate em agente federal no meio de uma blitz. O que parecia um simples acidente de trânsito se transforma numa sequência de descobertas inesperadas, afastamentos, segredos escondidos e decisões que colocam a carreira e a honra de um homem à prova. O que será que realmente aconteceu naquela estrada isolada? Quem está por trás das contradições na versão oficial? E por que tudo parece ter começado muito antes daquele impacto? Assista até o fim e descubra como um caminhoneiro disciplinado e silencioso enfrenta um sistema que parece querer silenciá-lo. Curta o vídeo, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar essa história até o fim. O calor era seco e a estrada parecia ferver sob os pneus do caminhão. O vento nordestino soprava poeira fina pela janela entreaberta da cabine. No painel, uma garrafinha d'água já vazia e um rádio comunicador em silêncio completavam o cenário. O caminhoneiro, de farda impecável e olhar firme, mantinha as mãos no volante com a precisão de quem sabe que qualquer desvio, por menor que seja, pode custar caro. Ele estava em missão oficial, transportando uma carga militar entre o centro-oeste e o interior do sudeste. Nada fora do comum. Nada que já não tivesse feito dezenas de vezes. Era quinta-feira, fim da tarde, e ele seguia com o cronograma ajustado ao minuto. No horizonte, placas indicavam a aproximação de uma blitz da Polícia Federal, anunciada com cones laranja e viaturas posicionadas na lateral da pista. Tudo dentro da rotina. Até que não foi. A primeira coisa que chamou sua atenção foi a ausência de movimento entre os agentes. Pareciam distraídos, quase desatentos. Um deles fazia sinal para que ele parasse. O caminhoneiro diminuiu a velocidade, engatou a marcha reduzida e começou o processo de aproximação. Porém, algo estava errado. Um dos agentes entrou abruptamente na frente do caminhão, no ponto cego da cabine. Foi tudo muito rápido. Um barulho seco, de impacto leve, fez ecoar dentro do veículo. Ele parou imediatamente, puxando o freio de mão com força. Desceu da cabine com a postura rígida, o coração acelerado e os olhos arregalados. O agente estava sentado no chão, assustado, sem ferimentos graves, mas nitidamente atordoado. A cena atraiu olhares dos motoristas parados, outros caminhoneiros curiosos que já filmavam com os celulares em mãos. Um agente federal havia sido atingido, ainda que levemente, por um caminhoneiro do Exército. E agora, enquanto o agente se levantava, o superior dele se aproximava com expressão carregada. Questionou o caminhoneiro com frieza. Não viu o colega, quase passou por cima dele. O caminhoneiro não respondeu de imediato. Olhou para a pista, analisou a posição dos cones, as marcações no chão, o ângulo da entrada do agente. Algo não batia. Ele não erraria assim. Nunca errava. Os dois foram conduzidos até o posto policial improvisado na lateral da pista. Lá, algo ainda mais inesperado aconteceu. A câmera da viatura que deveria ter registrado todo o incidente estava desligada. Não havia filmagem, nenhuma prova visual. Era a palavra dele contra a do agente. O caminhoneiro manteve a calma, como sempre, mas por dentro sentiu algo ruir, a dúvida, a incerteza e, mais que isso, uma sensação desconfortável de que talvez não estivesse no controle. Foi a primeira vez em 20 anos de serviço que duvidou de si mesmo. Horas depois, recebeu a ordem de retornar à base para esclarecimentos. Foi afastado temporariamente da missão. O caminhão seria inspecionado, a carga conferida. E ele, avaliado por uma junta médica e psicológica. O que era uma simples blitz agora se transformava num redemoinho de suposições. Já de volta à base militar, ainda de uniforme, ele foi chamado para uma conversa com o coronel responsável pelo transporte. O homem o conhecia há anos. O caminhoneiro era conhecido por sua disciplina quase obsessiva, por sua lealdade e por nunca ter causado um único problema. Mas precisamos fazer tudo conforme o protocolo, disse o coronel, com pesar no olhar. Na noite daquele dia, o caminhoneiro ficou sozinho em seu alojamento. O silêncio da madrugada contrastava com o barulho mental em sua cabeça. Tentava reconstruir a cena. Pensava no olhar confuso do agente, na ausência de filmagem, na forma como os cones pareciam desalinhados. Não conseguia dormir.
Levantou-se, pegou um caderno de anotações, o mesmo onde registrava as rotas e quilometragens de cada viagem. Virou as páginas. Em uma delas, havia um lembrete feito meses antes, instalado o módulo de rastreio de rota no compartimento B. Ele quase esquecera desse equipamento. Pequeno, discreto, instalado como forma de segurança própria, armazenava o histórico de paradas, tempo de viagem e variação de trajeto. Uma ferramenta simples, mas eficiente. Na manhã seguinte, pediu autorização para checar o caminhão antes da inspeção técnica oficial. Com a autorização informal de um colega, acessou o compartimento escondido e recuperou o módulo. A bateria estava baixa, mas ainda viva. Ele ligou o equipamento e baixou os dados para um pendrive. Ali havia sua rota completa, os horários exatos e, mais importante, um pequeno desvio de poucos metros que ele não lembrava de ter feito. Esse desvio correspondia exatamente ao ponto onde o agente federal foi atingido. O caminhoneiro não sabia como interpretar aquilo. Seria possível que tivesse sido direcionado para aquele ponto sem perceber? Que alguém tivesse manipulado o GPS ou o itinerário? Com as mãos trêmulas, voltou ao alojamento. Guardou o pendrive em um envelope lacrado e o escondeu na mochila. Decidiu que não contaria a ninguém. Ainda, no fim daquela semana, recebeu a notícia de que deveria participar de uma avaliação psicológica e emocional. Seria enviado para um programa de reabilitação temporária na cidade onde cresceu. A decisão, embora embaraçosa, veio com certo alívio. Talvez fosse bom se afastar. Talvez lá, entre rostos conhecidos, memórias antigas, ele encontrasse as respostas que procurava. Ou talvez encontrasse outras perguntas. A estrada de volta parecia mais longa do que nunca. Era a mesma BR que ele conhecia desde garoto, cortando plantações, cruzando pequenas cidades com nomes que pareciam retirados de livro antigo. Mas dessa vez, cada curva trazia um peso diferente. O caminhoneiro voltava à cidade onde nasceu, um lugar que nunca considerou exatamente lar. Ao cruzar a entrada da cidadezinha, no interior de Goiás, a placa enferrujada ainda dizia "Seja bem-vindo". Mas ele sabia, ali, todo mundo sabia de tudo, mesmo que ninguém dizia em voz alta. O silêncio era tão barulhento quanto os rumores. A irmã mais velha o aguardava na porta da antiga casa da família, uma construção simples com pintura gasta, varanda de cimento e 2 pés de acerola ao lado do portão. Ela o abraçou com firmeza e ele, por um instante, sentiu o mundo desacelerar. Não precisava ter vindo, podia ter ficado no quartel. Ela disse, mais por cuidado do que por crítica. Disseram que preciso descansar. Observar minha cabeça, ver se está tudo certo, respondeu ele, tirando o boné e ajeitando a mochila no ombro. A mãe, já debilitada, dormia no quarto da frente. A irmã cuidava dela sozinha há anos, sobrevivendo com a aposentadoria da educação pública e com uma fé que não se abalava por nada. O caminhoneiro se acomodou num antigo quarto de hóspedes. As paredes tinham ainda os cartazes da infância, os mapas rodoviários antigos e um quadro torto com a imagem de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas. Naquela mesma noite, a cidade realizava seu festival regional de inverno. Um evento singelo, com fogueira, pamonha, caldo de milho, dança de forró e cantoria ao vivo. Era tradição. E ele, mesmo relutante, foi convencido pela irmã a dar uma volta até a praça. Foi lá que a viu novamente. Ela estava próxima à barraca de curativo de atendimento médico voluntário. Jaleco branco, cabelos presos num coque simples e expressão cansada. A médica, a mulher que um dia quase foi parte da vida dele. Olharam-se por poucos segundos, até que ela sorriu, sem reservas. Não esperava te ver por aqui, disse ela, com a mesma voz suave de antes. Também não esperava estar aqui, ele respondeu, tentando esconder o embaraço. Ela o convidou para sentar. Conversaram por minutos que pareceram horas. Ele contou pouco, mas o suficiente para ela entender que algo trazia ali não só por ordens militares, mas por um motivo mais fundo. Ela falou do trabalho na cidade, da luta para criar o filho sozinha e da rotina difícil no posto de saúde. O reencontro não foi romântico, foi real. 2 adultos com passados trincados e silêncios preenchidos por coisas que nunca chegaram a acontecer.
No dia seguinte, o caminhoneiro foi até o centro médico para iniciar a avaliação. A psicóloga designada era uma mulher nova, séria e metódica. Ele respondeu tudo com calma, mas por dentro mantinha o escudo firme. Ela percebeu. Pediu para ele escrever um relatório da viagem em que tudo aconteceu, com o máximo de detalhes. Ao revirar as anotações na mochila, encontrou o envelope com o pendrive. Hesitou, pensou em mostrar, mas não, ainda não. Nos dias seguintes, ele passou a ajudar nas tarefas da casa, consertar as calhas do telhado, limpar o quintal. O trabalho manual o acalmava, mas à noite voltava a sonhar com a Blitz. O impacto, o olhar do agente e a pergunta que perseguia: e se eu realmente errei? Foi numa manhã chuvosa, enquanto comprava pães na padaria, que um adolescente se aproximou dele com cuidado. Era o filho da médica. O senhor é o caminhoneiro que bateu no policial? Perguntou, sem malícia, apenas com curiosidade. Ele não respondeu de imediato, mas o garoto continuou. A mãe disse que o senhor era um dos mais corretos que ela conheceu. O caminhoneiro sorriu de leve, tocado pelo comentário. O garoto então contou, meio sem querer, que havia encontrado um pendrive no caminhão, semanas antes, quando brincava por perto durante uma visita com a mãe. Ele achou que era lixo eletrônico e deu para um colega da escola, um garoto que adorava fuçar computador. Desde então, esse amigo havia faltado à escola por 3 dias. O caminhoneiro ficou em silêncio. Seu coração acelerou. Não era só um erro de trajeto. Havia mais ali. E agora, outro jovem envolvido. Decidiu procurar o garoto. Foi até a casa indicada, nos arredores da cidade, e encontrou o pai dele, um homem desconfiado, que hesitou, mas confirmou que o filho havia mexido num pendrive e depois ficou assustado com as imagens que viu. Estava com febre e trancado no quarto. Com permissão dos pais, o caminhoneiro falou com o menino, que entregou o pendrive original, ainda intacto, com a etiqueta Trajeto 48B, prioritário. De volta à casa da irmã, ele plugou o pendrive no notebook antigo da família. O que viu gelou sua espinha. Havia imagens de satélite, marcações de pontos estratégicos e uma lista de itinerários que não batiam com os registros oficiais. O trajeto dele havia sido alterado em cima da hora. A rota que o levou a Blitz não era a original. Ele havia sido desviado, possivelmente de forma deliberada. Respirou fundo. Aquilo mudava tudo. Mas agora ele precisava de mais provas de que não foi erro humano. E teria que enfrentar o sistema para isso. Na manhã seguinte, o céu amanheceu encoberto, tingido de cinza e com cheiro de terra molhada. Era como se o tempo refletisse o peso que o caminhoneiro carregava no peito. O pendrive em sua mão era mais que um simples objeto. Era a chave para uma verdade que ele mal compreendia. Sentado à mesa da cozinha, com o café coado ainda quente, ele revisava os dados 1, 2, 3 vezes. Os mapas, os registros, os pontos alterados. Tudo indicava que a rota original havia sido modificada. Não era imaginação, nem falha de memória. Alguém mudará a programação da viagem, o que o fez passar, sem saber, por um trecho não autorizado, exatamente onde ocorrerá o acidente com o agente federal. A irmã, silenciosa como sempre, observava o semblante fechado do irmão enquanto passava a roupa no canto da sala. Isso vai te dar dor de cabeça. Mexer nessas coisas, às vezes é melhor deixar para lá, disse ela, dobrando uma camiseta com cuidado. Não posso. Eu nunca erro. Não daquele jeito. Se deixo isso passar, não sou mais quem eu sou, respondeu ele, firme. Ela não retrucou, apenas assentiu com um leve aceno de cabeça. Conhecia o irmão. Sabia que quando decidia algo, ninguém o fazia voltar atrás. Com o pendrive e o módulo de rastreio em mãos, o caminhoneiro procurou a médica no posto de saúde. Ela o atendeu entre um plantão e outro, preocupada com a tensão em seu rosto. Você acha que pode confiar em alguém dentro do exército com isso? Ela perguntou, após ele contar tudo, inclusive sobre a mudança de rota e os dados que havia encontrado. Tem um homem, o velho comandante. Ele me respeita. Talvez possa me ajudar a entender o que isso significa, ou ao menos guardar uma cópia, respondeu ele, ponderando. Se vai seguir com isso, então se prepare. Eles não vão facilitar. Nunca facilitaram. No fim daquela tarde,
Após muitas tentativas, conseguiu entrar em contato com o ex-comandante, hoje reformado, morando em uma pequena chácara a cerca de 80 quilômetros dali. O homem aceitou recebê-lo. Foi uma conversa longa, feita no alpendre, com cheiro de mato e café forte no ar. Isso que você tem aí pode comprometer gente grande. E você não tem ideia de quem mexeu nisso, disse o comandante após analisar parte dos dados. Só preciso limpar meu nome. Não quero escândalo. Não quero manchete. Só quero a verdade. Então vá com cuidado. Gente que mexe nos bastidores geralmente tem uma vantagem: o silêncio dos outros. O comandante prometeu guardar uma cópia do pendrive em local seguro, mas recomendou cautela, não espalhar, não confiar em muitos e, principalmente, não confrontar ninguém sem provas incontestáveis. De volta à cidade, o caminhoneiro passou a reconstituir a rota real da viagem. Revisava ponto a ponto com mapas antigos, lembranças e dados do rastreador. Começou a montar um relatório completo. A essa altura, estava obcecado, mas não por vingança. Era por justiça, por clareza. Em paralelo, a médica e o filho passaram a frequentar mais a casa. Os almoços em família se tornaram uma rotina silenciosa, confortável. Um vínculo começava a renascer entre o caminhoneiro e aquela mulher que ele nunca esquecera. Ela enxergava algo nele que nem ele mais reconhecia. E o filho, curioso e atento, passou a admirar aquele homem de poucas palavras, que parecia carregar o mundo nos ombros e ainda assim seguia firme. Numa tarde de domingo, durante uma procissão local em homenagem a São Cristóvão, o caminhoneiro levou sua antiga carteira de couro, já gasta, para ser benzida junto aos demais motoristas. Ficou em silêncio durante a bênção, mas seus olhos estavam úmidos. Ali, no meio da fé popular, com o cheiro de incenso e vela no ar, ele se sentiu parte de algo de novo. Não do sistema, mas do povo, dos que trabalham sem aplauso, dos que só querem paz e respeito. A fé simples daquele povoado o fortaleceu, mas a paz durou pouco. 2 dias depois, ao retornar da feira, encontrou a casa vasculhada. Nada roubado, nenhum sinal de arrombamento. Mas suas anotações estavam fora do lugar e o envelope onde estava o módulo rastreador havia sumido. Só o pendrive ainda permanecia onde ele havia escondido. Era sinal claro de que alguém o estava vigiando e sabia exatamente o que procurar. Com raiva contida, procurou o ex-comandante novamente. O velho militar confirmou que sua chácara também fora invadida, mas ele já havia enviado cópias do material para 2 contatos de confiança dentro da reserva. Não se tratava mais de suspeita. Alguém não queria que aquela rota viesse à tona. O caminhoneiro, então, fez o impensável. Entrou em contato com o próprio agente federal com quem se envolvera no acidente. Descobriu que ele também havia sido afastado por conduta inadequada no dia da Blitz. O encontro entre os dois foi tenso, mas direto. "Você não tem cara de quem erra", disse o agente, observando o caminhoneiro com cautela. "Eu nunca entrei naquela pista. Você lembra errado. Eu estava na lateral. Alguém mexeu no protocolo da Blitz." Era o que ele precisava ouvir. Agora, com a palavra do agente, o pendrive e parte do relatório montado, o caminhoneiro começou a escrever uma carta formal, endereçada ao Comando Superior do Transporte. Um pedido de revisão completa da missão, com base em provas, testemunhas e dados técnicos. Mas antes de enviá-la, houve outra reviravolta. A médica descobriu que o garoto que havia ficado com o pendrive original tinha sido chamado para depor em uma investigação interna da escola. Alguém descobriu que ele havia acessado conteúdo confidencial e isso poderia prejudicá-lo. O caminhoneiro, então, decidiu assumir a responsabilidade. Procurou o diretor da escola e esclareceu os fatos, limpando o nome do menino e confirmando que todo o material era de sua responsabilidade. Mais uma vez, custava algo, seu próprio anonimato. Agora todos sabiam que ele estava envolvido em algo maior, mas não recuou. Na última semana daquele mês, entregou pessoalmente relatório ao comando. Não esperava aplausos, não esperava promoção. Só queria ouvir, um dia, que não havia errado, que não havia perdido o controle. Enquanto isso, na cidade, a relação com a médica se aprofundava. Conversas mais longas, passeios simples, mãos que se tocavam com timidez.
Pela primeira vez em anos, o caminhoneiro pensou que talvez ainda houvesse espaço para algo mais em sua vida além das estradas. Mas a resposta oficial ainda não havia chegado, e o silêncio podia ser tão ameaçador quanto qualquer confronto. A carta fora entregue. O relatório estava em mãos superiores. Agora, era uma questão de esperar. Mas o caminhoneiro sabia que o tempo, nessas situações, não era apenas espera. Era teste, era aprovação. Os dias seguintes foram de ansiedade disfarçada em rotina. Ele acordava cedo, ajudava a irmã com os cuidados da mãe, caminhava até o centro da cidade, trocava poucas palavras com os comerciantes e voltava para casa como se carregasse sacos de cimento nos ombros. Por fora, era o mesmo homem firme, de passos pesados e olhar sério. Por dentro, era um mar revolto de dúvidas e lembranças. Na cidade, os rumores começaram a circular com mais força. Alguém ouvirá algo no rádio da PM. Outros diziam que o caminhoneiro estava envolvido com coisa grande do exército. Tinha quem dissesse que ele era herói, tinha quem desconfiasse. E como sempre, ninguém dizia nada diretamente. Só olhares, cochichos e suposições. Numa manhã de terça, durante um café na praça, um homem se aproximou. Era um antigo conhecido, hoje vereador da cidade. Sentou-se sem ser convidado. Estão dizendo por aí que você mexeu com gente importante. Tem certeza que quer continuar com isso? O caminhoneiro o encarou por um instante. Depois, sorveu um gole do café e respondeu: Eu só quero limpar meu nome. Nada mais. O vereador deu um sorriso sem humor, se levantou e sumiu entre os feirantes. A conversa foi rápida, mas clara. O aviso estava dado. No mesmo dia, o caminhoneiro recebeu uma carta oficial da corporação. Um envelope lacrado, entregue por um motoboy da capital. Ele não abriu imediatamente. Levou o envelope até o quarto, sentou-se na beira da cama e respirou fundo. A resposta era breve e protocolar. Recebido e registrado o pedido de revisão de missão. Relatório será analisado conforme os trâmites internos. Recomendamos manter sigilo e disponibilidade para futuras instruções. Nada mais. Nem confirmação, nem refutação. Apenas silêncio. À noite, ele caminhou até a casa da médica. Bateu no portão com os nós dos dedos e foi recebido com um olhar preocupado. Já abriu? Ela perguntou, vendo o envelope nas mãos dele. Já. E não diz nada. Isso é bom ou ruim? É silêncio. Ela o convidou a entrar. O filho dela assistia a um documentário na sala, mas cumprimentou o caminhoneiro com respeito. Havia entre os dois uma amizade silenciosa, construída em gestos, não em palavras. Enquanto a médica preparava um chá, os dois sentaram-se na varanda. A brisa era leve, o cheiro de mato molhado subia da terra úmida. O caminhoneiro olhava o céu. Teve um tempo que achei que minha vida seria só estrada. Só rodar e voltar. Mas tem horas que a gente precisa parar. Rever tudo. Talvez seja hora de mudar a rota, disse ela, colocando a xícara diante dele. Ele sorriu de leve. Pela primeira vez em meses, parecia que algo dentro dele relaxava. Mas o sossego durou pouco. 2 dias depois, recebeu um chamado inesperado. Deveria comparecer à base central, em Brasília, para prestar esclarecimentos complementares sobre o incidente da Blitz. Não era comum que um simples caminhoneiro do exército fosse chamado à sede administrativa. Aquilo significava que a questão havia subido de nível. A viagem até Brasília foi silenciosa. Ele foi de ônibus, como preferia em situações formais. Chegando lá, foi recebido por um capitão que nunca tinha visto antes. Jovem, direto e formal. Durante mais de 2 horas, foi interrogado sobre tudo: horários, rotas, decisões, percepções, até sentimentos. Fizeram perguntas sobre o agente federal, sobre a médica, sobre o garoto, sobre tudo. No fim, entregaram a ele uma cópia do parecer inicial, inconsistências identificadas, possível interferência externa no itinerário original. Processo será aprofundado. Recomenda-se cautela. De volta à cidade, ele sentia-se aliviado e tenso ao mesmo tempo. Aquela frase era o começo do fim, ou o começo de algo muito maior. Mas o mais inesperado ainda estava por vir. No mês seguinte, a cidade se preparava para o tradicional desfile de 7 de setembro. A escola,
O grupo de jovens da igreja, os escoteiros, todos se envolviam. Era um dos raros eventos em que o povo parava para olhar, aplaudir e se sentir parte de algo coletivo. A médica, como voluntária da comissão de saúde, se envolvia com tudo. O filho dela participaria marchando com os colegas. E o caminhoneiro, ele não queria aparecer. Mas a cidade convidou, formalmente, para carregar a bandeira do município no pequeno pelotão de veteranos do Exército. Foi a irmã quem o convenceu. Não é sobre aparecer. É sobre mostrar que você está de pé, que ninguém te dobrou. E ele foi, vestido com sua farda simples, rosto limpo e olhar firme. Caminhou pelas ruas da cidade com passos calmos. Recebeu aplausos, sorrisos. Gente que antes murmurava agora o cumprimentava com respeito. E entre a multidão, viu a médica sorrindo, emocionada, segurando a mão do filho. Naquele momento, entendeu. Sua luta tinha ido além de limpar o próprio nome. Ele havia recuperado algo mais profundo, o pertencimento. Dias depois, uma nova carta chegou. Era o parecer final. Concluímos que não houve erro operacional por parte do condutor. A rota original foi alterada sem conhecimento ou autorização direta. O agente federal envolvido confirmou versão. Arquivado como incidente operacional. Recomenda-se reabilitação total das funções anteriores. Ele estava limpo. O caminhoneiro sentou-se no banco da praça, com a carta no colo e o rosto virado para o sol. O mundo parecia mais leve. O peso nos ombros tinha ido embora. Ao voltar para casa, encontrou a médica esperando por ele. Ela sabia. O olhar dele dizia tudo. E pela primeira vez, sem palavras, eles se abraçaram. Não era um abraço de vitória. Era um abraço de alívio, de reconstrução. Alguns meses depois, o caminhoneiro aceitou uma nova função administrativa na região, perto da cidade, perto da família, longe da estrada, mas não dos valores que sempre o guiaram. Ele continuava o mesmo homem, firme, calado, leal. Mas agora era também um homem que permitia ser visto, que permitia ser amado. E quando passava pelas ruas da cidade, as pessoas o olhavam com respeito, não por causa do uniforme, mas porque ele havia enfrentado o sistema, as dúvidas, os silêncios e voltado inteiro. O caminhoneiro já não vestia a farda todos os dias. Estava de volta à ativa, sim, mas em um novo papel. Agora atuava na coordenação logística da base regional que abastecia a região centro-oeste. Um posto menos visível, mais burocrático, mas não menos importante. Era respeitado, ouvido e, acima de tudo, finalmente compreendido. Era estranho não acordar com o ronco do motor ou o cheiro do óleo diesel no ar. A rotina da estrada havia sido sua vida por décadas. Agora, os dias começavam com papéis, planilhas e reuniões. E ainda assim, havia paz. Talvez porque a guerra interior tivesse finalmente cessado. Mas não se tratava apenas de adaptação à nova função. Era um recomeço completo. E recomeços, ele sabia, exigem coragem. Na cidade, o tempo seguia num compasso mais lento. A feira de sábado, o sino da igreja ao meio-dia, os mesmos rostos atravessando a praça. Mas, diferente de antes, ele não era mais apenas o caminhoneiro de olhar distante. Era alguém que as pessoas chamavam pelo nome, perguntavam pela mãe, elogiavam a firmeza do neto da dona Neuza, convidavam para almoçar no domingo. A médica e o filho passaram a ser parte quase constante da rotina. Almoços juntos, caminhadas no fim da tarde, conversas sem pressa. Não houve declarações dramáticas, nem promessas. O que havia entre eles crescia de forma orgânica, firme como as raízes das árvores do cerrado que cercavam a cidade. Um dia, durante uma caminhada pelo campo, ela perguntou: "Você sente falta da estrada?" Ele pensou por um momento. Olhou o céu largo, onde algumas nuvens dançavam com o vento, e respondeu: "Sinto falta do silêncio que ela me dava, mas não da solidão." Ela sorriu. "Aqui também tem silêncio, mas não precisa ser solitário." As palavras ficaram ecoando por dias. Enquanto isso, o garoto, agora com mais confiança, se envolvia no projeto Jovem Patrulheiro da escola. Inspirado pelo exemplo do caminhoneiro, passou a estudar com mais afinco e dizia que queria um dia ser um homem de palavra. E então,
Como a vida costuma fazer com os que começam a encontrar paz, uma nova situação apareceu. Não uma tragédia, mas um teste. A base regional recebeu a missão de coordenar um comboio com destino ao norte de Minas, levando suprimentos hospitalares, mantimentos e ferramentas de apoio a regiões afetadas por um período severo de seca. Era uma missão civil-militar, sob supervisão federal, e precisava de alguém experiente para liderar o planejamento logístico. O nome do caminhoneiro foi o primeiro a surgir. Ele hesitou, não pelo trabalho, mas pela carga simbólica. Voltar à estrada, depois de tudo, soava como mergulhar novamente em um mundo que ele pensava ter deixado para trás. Mas era também uma oportunidade de encarar a estrada de outro jeito. Não mais como fuga, mas como missão. Escolha. Aceitou. A preparação durou uma semana. Ele revisou cada mapa, verificou cada ponto de parada, certificou-se da manutenção de todos os caminhões e, por decisão própria, escolheu dirigir o primeiro veículo do comboio. Precisava sentir a estrada de novo, mas agora com os pés firmes no chão. Antes de partir, foi até a casa da médica. O filho dela o abraçou com força e ela apenas disse: "Você sabe voltar. Isso é o que importa." No dia seguinte, ao amanhecer, o comboio partiu. Eram 10 caminhões, 2 veículos de apoio e uma equipe mista entre civis e militares. A missão era humanitária, mas também simbólica. O Brasil interior precisava ser lembrado, amparado, e ele fazia parte disso agora. Durante a viagem, reencontrou paisagens que antes passavam despercebidas. Notou o cheiro da vegetação ressecada, o contraste das rochas contra o céu azul escuro, o som das cigarras em fim de tarde. Era como se cada curva trouxesse não apenas distância, mas também memória. Num dos trechos mais difíceis, próximo a uma região de encosta, um dos caminhões apresentou problemas. Ele desceu, sujou as mãos de graxa, orientou o mecânico, ajudou a resolver. Com paciência, Quero saber uma coisa: de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora para a história. Técnica, como sempre fizera, mas agora, sob os olhares atentos de jovens recrutas que aprendiam observando. Na parada seguinte, um dos soldados mais jovens se aproximou. "O senhor sempre foi assim? Calmo, mesmo com pressão?" O caminhoneiro deu um leve sorriso. "Não é calma, é saber que a pressa não resolve que precisa de atenção." A missão foi concluída com sucesso. Entregaram todo o material, organizaram os repasses locais e ainda visitaram escolas, onde distribuíram kits e ouviram histórias de famílias resilientes. Na volta, pararam numa cidadezinha esquecida no mapa. Era dia de feira. O caminhoneiro comprou rapadura, um pote de doce de leite e um pacote de farinha de milho, como fazia o pai dele nos anos 70. E ali, naquele mercado rústico, foi reconhecido por um caminhoneiro mais velho, de barba branca e olhos fundos. "Você é aquele do caso da Blitz, né? Eu vi você na transmissão do desfile. Você limpou o seu nome. Parabéns!" O caminhoneiro agradeceu com um aperto de mão firme. Naquele gesto, havia o reconhecimento não apenas de um acerto, mas de uma jornada. De volta à cidade, semanas depois, ele foi recebido com um jantar surpresa pela irmã, a médica e o garoto. Uma mesa simples, mas cheia de afeto. Arroz soltinho, frango ao molho, angu e salada de hortelã com limão. A sobremesa era goiabada com queijo. E o silêncio à mesa era reconfortante. "Já pensou em dar aula?" perguntou a médica em tom leve. "No projeto Jovem Patrulheiro. Você tem o respeito da molecada. E jeito com eles, mesmo sem muito papo. Aula? É contar sua história, falar sobre disciplina, estrada, escolha. Eles precisam disso, de exemplos vivos." Ele não respondeu de imediato, mas aquela ideia plantou uma semente. Alguns dias depois, aceitou fazer uma palestra, simples, para 12 jovens do ensino médio. Falou de superação, de responsabilidade, de escutar o próprio silêncio. Não usou slides, não levou script, falou do coração. E ao final, foi aplaudido. Um dos meninos se aproximou, olhos marejados.
Senhor, eu nunca soube o que queria ser. Agora acho que quero ser igual ao Senhor. Só que, falando mais, ele riu e agradeceu com um aperto de mão. No fim daquele mês, no entardecer avermelhado, o caminhoneiro sentou-se com a médica na varanda da casa dela. O filho jogava futebol na rua com os amigos. A cidade tinha aquele barulho de fim de tarde, panela batendo, rádio ligado, cachorro latindo ao longe. Sabe o que eu queria? Ele disse, de repente. O quê? Não correr mais da vida, nem esconder tudo em silêncio. A estrada ensinou muito, mas agora acho que posso construir algo com menos partida e mais permanência. Ela segurou a mão dele. A gente pode aprender a ficar juntos. Ele apertou a mão dela com firmeza e ternura. Pela primeira vez, a rota parecia clara. Não precisava mais fugir da estrada, e nem das emoções. Agora, caminhava para frente, mas com raízes fincadas em solo firme. Era como se a vida estivesse voltando aos trilhos, mas num ritmo mais sereno, diferente daquele que o caminhoneiro conhecera por quase toda a sua existência. As madrugadas não eram mais marcadas pelo som do motor, mas pelo canto dos galos ao longe. O cheiro de óleo havia sido substituído por café recém-coado e bolo de fubá assando no forno. Mas uma estrada interna ainda estava em construção, a que levava para dentro de si. Os dias agora se dividiam entre a função na base, onde liderava com respeito e discrição, e os encontros cada vez mais frequentes com a médica e o filho dela. A casa dela, antes apenas uma referência na cidade, se tornará ponto de afeto e rotina. As visitas eram simples, mas cheias de gestos que diziam mais do que palavras. Ele que consertava a maçaneta que insistia em soltar, ela que deixava sempre um prato a mais na mesa, o menino que o esperava para mostrar um novo projeto de escola. Um dia, o garoto apareceu com um desenho feito à mão, um caminhão atravessando uma ponte, com uma estrada que seguia até o sol. Dentro da cabine, 3 figuras, um homem, uma mulher e um menino com um boné vermelho. É a gente indo visitar o mar, disse o menino, cheio de orgulho. A mãe disse que nunca viu o mar. E você também não falou se já foi. O caminhoneiro ficou em silêncio por alguns segundos. Não era fácil admitir que, mesmo rodando o país inteiro, nunca tivera tempo ou vontade de parar em uma praia. A estrada sempre o levava para dentro, nunca para a beira. Talvez seja hora de mudar isso, respondeu ele, com um sorriso leve. A ideia da viagem ficou no ar, não como plano imediato, mas como promessa, um símbolo de que a vida, mesmo após tantos baques, ainda podia trazer algo novo. Mas como toda estrada longa, a calma logo cedeu espaço para curvas inesperadas. Durante uma reunião de rotina na base, o caminhoneiro foi informado de que a equipe central, em Brasília, havia solicitado seu apoio para acompanhar uma auditoria em outra unidade logística, localizada em Mato Grosso do Sul. A missão duraria pouco mais de uma semana e envolvia revisar documentos, orientar equipes, principalmente, transmitir os padrões que ele havia ajudado a estabelecer. Não é obrigatório, disse o superior, mas você é o nome mais respeitado que temos no setor. Só de saber que vai, já muda o clima na equipe de lá. O caminhoneiro não respondeu de imediato. Pensou, respirou fundo, aceitou. Voltar à estrada, mesmo que por dever, não o assustava. Mas agora havia algo novo. Deixar a médica e o menino por dias deixava com um aperto no peito que antes não existia. Não era dependência, era afeto, era conexão real. Na noite anterior à viagem, sentou-se com ela na varanda, como já era costume. Vai ser rápido, só uma auditoria, disse ele, como quem tenta convencer mais a si mesmo do que a ela. Ela segurou sua mão, apertando levemente. Você vai e volta, como sempre fez. Mas agora tem um motivo a mais para voltar. Ele sorriu, e pela primeira vez em muitos anos, sentiu que havia alguém esperando por ele, de verdade. A viagem foi tranquila, mas cheia de reflexões. Na unidade de Mato Grosso do Sul, ele encontrou uma equipe desorganizada, com registros mal feitos e uma liderança fraca. Como era seu jeito, não gritou, não impôs. Chamou cada responsável e explicou com paciência. Mostrou os erros e propôs soluções. Era firme, mas justo, e aos poucos, o respeito se impôs naturalmente. Durante uma pausa para almoço, um dos jovens soldados o abordou.
O senhor já errou alguma vez? O caminhoneiro encarou o rapaz com olhos calmos. Já, mas nunca por falta de atenção. Só quando o mundo quis me fazer acreditar que eu era outro. A resposta ecoou entre os presentes. Havia algo na postura dele que inspirava confiança. E não era o uniforme. Era o homem por trás dele. Ao fim da auditoria, a unidade havia sido reestruturada, os relatórios padronizados e os soldados estavam motivados. Ele retornou com a sensação de missão cumprida. Ao chegar à cidade, foi direto para a casa da médica. Bateu a porta, mas quem abriu foi o garoto, com os olhos brilhando de alegria. Sabia que você voltava hoje, disse ele, abraçando o caminhoneiro sem cerimônia. Ela veio logo em seguida, com um sorriso que dizia tudo que as palavras não alcançavam. O reencontro foi silencioso, mas cheio de significado, como tudo entre eles. Nos dias seguintes, algo começou a amadurecer dentro dele. Um desejo novo, não de estrada, mas de raiz, de permanência. Começou a reformar um pequeno terreno ao lado da casa da irmã, herança deixada pelo pai. O local estava abandonado, com mato alto e restos de um antigo galpão. Com a ajuda de um pedreiro da cidade e do menino nos fins de semana, começou a transformar o espaço em algo diferente. Uma pequena oficina para ensinar jovens a fazer manutenção em caminhões. Chamou o projeto de Curva Segura. Era mais do que um nome, era um símbolo. A notícia se espalhou pela cidade. Os primeiros interessados surgiram. Filhos de agricultores, jovens sem rumo, adolescentes cansados de ouvir que não davam para nada. E ali, no meio de ferramentas, graxa e rodas velhas, o caminhoneiro passou a ensinar mais do que mecânica. Ensinava postura, respeito, concentração. Ninguém segura um caminhão se não soubesse segurar primeiro, dizia. A médica acompanhava tudo de perto. Não interferia, mas apoiava. Levava lanches, organizava os papéis, sugeria oficinas de primeiros socorros. O menino agora dizia com orgulho, é o projeto do meu pai de coração. Numa tarde, após uma reunião com pais de alunos, o caminhoneiro levou até o terreno e mostrou a placa nova que mandara fazer. Curva Segura, oficina escola, apoio, comunidade local e posto de saúde municipal. Ela olhou para ele, emocionada. Isso é mais que um projeto. É um legado. É nossa curva, a que a vida fez a gente pegar, mesmo sem sinal. Nesse dia, ele a pediu em namoro, de forma simples, sem cerimônia, apenas dizendo, a estrada me deu muito, mas agora eu quero caminhar do seu lado, se você quiser. Ela aceitou, não com palavras, mas com um beijo demorado de quem sabia que o amor, quando chega depois da dor, é mais sereno e verdadeiro. E assim, a vida foi ganhando outra forma. A oficina prosperava. O menino crescia com firmeza e esperança. O caminhoneiro e a médica se tornavam companheiros de jornada. E a cidade, antes-cenário de um retorno forçado, agora era lar. Às vezes, ele ainda sonhava com a Blitz, com o momento do impacto, mas acordava tranquilo. Sabia que aquele episódio, por mais duro, havia sido o ponto de virada. A colisão que o tirou do automático e o obrigou a reavaliar tudo. A curva mais perigosa que enfrentou não foi na estrada, foi dentro dele. E ali, naquele pedaço de chão, cercado por gente simples e verdadeira, ele reconstruiu sua história. Não com pressa, mas com coragem. Os primeiros raios de sol atravessavam as janelas da pequena casa quando o caminhoneiro acordou. A noite fora curta, mas o peso no peito era maior do que qualquer cansaço físico. O rosto dela, o sorriso do menino, a oficina cheia de ferramentas, tudo isso lhe dava forças, mas também uma inquietude que ele não conseguia explicar. Era como se o passado, ainda que distante, tivesse deixado marcas que demoravam a cicatrizar. Naquele dia, havia um convite que não podia recusar. A cidade vizinha realizaria um encontro de caminhoneiros para discutir a segurança nas estradas, e ele fora chamado para dar uma palestra sobre sua experiência. Era uma chance de falar não só do passado, mas do presente, de ensinar o que aprendeu com as curvas e os obstáculos da vida. Preparou-se com calma, releu algumas anotações e, pela primeira vez, não se preocupou em esconder suas emoções. Sabia que não falava apenas para os homens da estrada, mas para todos que, de alguma forma,
carregavam seus próprios fardos e batalhas. A viagem até a cidade vizinha durou 3 horas. O caminhoneiro seguiu pela estrada de terra que cortava a região, sentindo o cheiro das árvores secas e da poeira levantada pelas rodas do caminhão. Durante o trajeto, lembrou-se de momentos difíceis, das noites sozinho, do medo que sentiu na Blitz, mas também das pessoas que cruzaram seu caminho e lhe deram apoio: a médica, o menino, a irmã, os jovens da oficina. Ao chegar, foi recebido com respeito e atenção. O auditório estava cheio. Homens e mulheres, alguns com roupas simples, outros com o uniforme do transporte, todos interessados na fala do homem que havia superado tanto. Ele começou contando sobre a importância da responsabilidade, da paciência e da solidariedade na estrada. Mas não poupou detalhes sobre a dificuldade de aceitar os próprios limites, a necessidade de aprender a pedir ajuda, de enfrentar os erros e de se perdoar. Durante a palestra, um senhor de meia idade se levantou e perguntou: como o senhor conseguiu manter a cabeça no lugar depois de tudo que aconteceu? O caminhoneiro sorriu, pensativo. Não foi fácil. Tive que aprender que força não é só ser duro. Força é ser vulnerável, reconhecer que precisamos de apoio. E, acima de tudo, que a estrada não é só o caminho lá fora, mas também o que a gente percorre dentro da gente. As palavras pareceram atingir o coração da plateia. Após o encontro, enquanto conversava com alguns caminhoneiros, ele percebeu que muitas histórias se pareciam com a dele: perdas, reencontros, medos, desafios. A estrada, afinal, era feita de milhares de caminhos e histórias entrelaçadas. De volta para casa, sentiu-se mais leve. A sensação de que sua jornada poderia ajudar outros lhe dava um novo propósito. Mas a vida, como sempre, preparava uma nova curva. Dias depois, um impasse surgiu na base regional. Um fornecedor essencial havia atrasado a entrega de peças fundamentais para a manutenção dos veículos. Isso poderia atrasar toda a logística de abastecimento da região, prejudicando comunidades e serviços essenciais. O caminhoneiro foi convocado para negociar diretamente com o fornecedor. Era uma situação delicada. O atraso estava fora do controle dele, mas o peso da responsabilidade pesava em seus ombros. Ao chegar na empresa, sentiu o ambiente tenso. O gerente, um homem com olhar desconfiado, explicou que o problema vinha de dificuldades financeiras e de um sistema burocrático pesado. Precisamos de uma solução rápida, disse o caminhoneiro. Não apenas pela base, mas pelas pessoas que dependem dessa entrega. Após horas de conversa, chegaram a um acordo parcial. Entregas parciais começariam em 3 dias e um cronograma seria estabelecido para regularizar o restante. Foi um avanço, mas insuficiente. O caminhoneiro sabia que teria que lidar com as consequências disso na base e com a equipe que dependia do funcionamento perfeito dos caminhões. Ao retornar, convocou uma reunião. Explicou a situação. Pediu calma e empenho redobrado. Nós não podemos controlar tudo, disse ele, mas podemos controlar como reagimos. O importante é que cada um faça a sua parte, com o melhor que puder. Nos dias seguintes, o trabalho na oficina Curva Segura se intensificou. O caminhoneiro e os jovens improvisaram soluções para manter os veículos em funcionamento, mesmo com peças limitadas. O esforço coletivo trouxe não apenas resultados práticos, mas também fortaleceu os laços entre todos. No entanto, o tempo começava a apertar. As entregas essenciais não poderiam atrasar muito mais. Numa noite de insônia, ele saiu para caminhar até a praça central da cidade. O ar fresco da noite misturava-se ao cheiro de terra molhada pela recente chuva. As luzes amarelas dos postes criavam sombras suaves no chão. Era um momento raro de paz. Lá, encontrou a médica, que também caminhava sozinha. Pensei que estivesse dormindo, disse ela, sorrindo. A cabeça não para, respondeu ele, encostando-se num banco. Conversaram sobre a pressão, o medo de falhar, o desejo de fazer o melhor. A conexão entre eles parecia crescer a cada palavra. Ela segurou sua mão. Você não está sozinho. A gente vai superar isso. Juntos. Naquela noite, o caminhoneiro sentiu uma força renovada. A certeza de que, mesmo com obstáculos, havia um caminho. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação urgente do fornecedor. Uma nova entrega antecipada estava pronta. Era uma chance inesperada. Com rapidez,
Mobilizou a equipe, coordenou a logística e garantiu que os caminhões partissem imediatamente. A operação foi um sucesso. As peças chegaram a tempo e a base voltou a funcionar plenamente. Mas o custo havia sido alto, algumas noites sem dormir, preocupações constantes, uma tensão que pesava no corpo. Em um momento de vulnerabilidade, o caminhoneiro confidenciou à médica: "A estrada me ensinou a ser forte, mas nem sempre sou capaz de mostrar isso. Tem dias que tudo pesa demais." Ela o abraçou, com ternura. "Você não precisa carregar o mundo sozinho. Estamos aqui." Essa frase ficou gravada na alma dele. Enquanto isso, na escola, o menino seguia brilhando no projeto Jovem Patrulheiro. Um dia, trouxe para casa um convite para uma feira cultural, onde apresentaria um trabalho sobre a história da cidade e a importância das estradas para o desenvolvimento local. O caminhoneiro e a médica decidiram ir juntos, orgulhosos. Na feira, entre barracas de comida típica, como pamonha, cuscuz e doce de leite e artesanato local, o menino apresentou com entusiasmo o trabalho, destacando o papel dos caminhoneiros na construção do Brasil. "Meu pai me ensinou que a estrada é muito mais que um caminho", disse ele, olhando para o público. "É um lugar onde a gente aprende a ser forte, mas também a ser humano." O caminhoneiro sentiu os olhos marejarem. O esforço, a luta, as dores, tudo ganhava sentido naquele momento. Naquele mesmo evento, a médica conversou com outros profissionais da saúde da região, buscando parcerias para ampliar o atendimento nas comunidades rurais. Uma rede de apoio que se fortalecia a cada dia. No caminho de volta para casa, o caminhoneiro sentiu que sua vida havia mudado para sempre. Não era mais o homem que enfrentava a blitz e a desconfiança do passado. Era alguém que, com esforço, amor e coragem, reconstruía seu destino. Ele sabia que ainda havia muitas curvas pela frente, mas agora caminhava com a certeza de que não precisava enfrentar sozinho. O sol começava a se esconder atrás das colinas quando o caminhoneiro chegou ao pequeno terreno onde a oficina Curva Segura ganhava forma. O cheiro da terra fresca misturava-se ao cheiro de tinta recém-aplicada nas paredes. As paredes amarelas, que antes estavam cobertas por musgo e poeira, agora reluziam sob a luz do entardecer, refletindo o empenho e o cuidado daquele homem que jamais desistira de recomeçar. Os jovens já se reuniam ali para mais uma aula prática. Entre risos e conversas animadas, o caminhoneiro observava satisfeito. Sentia que, mais do que ensinar a consertar caminhões, estava ensinando a esses adolescentes algo essencial: a coragem para enfrentar as dificuldades da vida e a importância de manter a esperança viva, mesmo nos dias mais difíceis. Naquele dia, porém, o que chamava mais sua atenção era a movimentação na base militar. Um convite inesperado havia chegado para participar de um treinamento especial para caminhoneiros oficiais, voltado para a segurança nas rotas e o fortalecimento da comunicação entre as equipes. O treinamento duraria 2 semanas e aconteceria em um centro logístico afastado da cidade. O caminhoneiro sabia que essa era uma oportunidade importante, não só para sua carreira, mas para aperfeiçoar as ferramentas que usaria para ajudar a todos na oficina e na comunidade. No entanto, a decisão de se afastar por tanto tempo causava um nó em seu coração. A médica, o menino e a oficina precisariam se virar sem ele. Na noite anterior à viagem, ele conversou longamente com a médica na varanda da casa dela. O cheiro do café fresco ainda pairava no ar e as estrelas brilhavam silenciosas no céu. "Vai ser bom para você", disse ela, segurando suas mãos. "Vai aprender coisas novas e voltar com mais força." Ele concordou, embora não conseguisse esconder a apreensão. "Mas é aqui? Como ficará tudo?" Ela sorriu com confiança. "Nós damos um jeito. E os jovens da oficina também. Eles querem isso tanto quanto você." O caminhoneiro se despediu do menino com um abraço apertado, prometendo voltar logo. No dia seguinte, partiu com o caminhão rumo ao centro de treinamento. Durante o trajeto, sentiu o cheiro da terra seca, o som distante de pássaros e o vento que soprava fresco pela janela aberta. A estrada era longa e cheia de curvas, como a vida que ele tentava controlar. No centro logístico, foi recebido por uma equipe experiente e motivada. O treinamento incluía aulas teóricas sobre logística e segurança, simulações de situações de emergência e exercícios práticos de condução em terrenos variados. Entre os participantes,
Ele conheceu um jovem oficial que compartilhava a mesma paixão pela estrada. O rapaz era dedicado, mas faltava experiência e confiança. O caminhoneiro percebeu que ali havia mais uma missão: ajudar aquele jovem a encontrar seu próprio caminho. Durante as 2 semanas, enfrentaram juntos desafios aprendizados. O caminhoneiro ensinava com a sabedoria dos anos, e o jovem oficial surpreendia pela vontade de crescer. Aos poucos, o respeito mútuo se consolidava. Numa tarde de simulação, enfrentaram uma tempestade inesperada. O barro escorregadio ameaçava tirar os veículos da pista. O caminhoneiro, com calma, orientou o grupo a agir com cautela, usando técnicas que ensinara na oficina. No final do exercício, o instrutor elogiou o desempenho da dupla. Vocês mostraram não só técnica, mas liderança e espírito de equipe. Isso faz toda a diferença. Ao término do treinamento, o caminhoneiro retornou à cidade com a sensação de missão cumprida. O jovem oficial prometeu visitá-lo na oficina para continuar aprendendo. Enquanto isso, a oficina Curva Segura prosperava. A comunidade se mobilizava, trazendo mais jovens para aprender e participar. A médica passou a organizar pequenas campanhas de saúde e conscientização sobre segurança nas estradas, conectando o projeto à rede municipal. Certo dia, durante uma aula, o caminhoneiro notou um jovem novo, tímido, que mal conseguia segurar a chave inglesa. Ele se aproximou e conversou com o garoto, descobrindo que ele vinha de uma família que enfrentava dificuldades e que não tinha muitas opções para o futuro. Decidiu dedicar mais atenção a esse jovem, ensinando-lhe com paciência e reforçando a importância de persistir. No entanto, nem tudo era fácil. Um problema burocrático ameaçava interromper as atividades da oficina. A prefeitura havia anunciado cortes no orçamento para projetos comunitários e Curva Segura corria risco de perder o apoio financeiro. O caminhoneiro, junto com a médica e outros moradores, organizou uma reunião na Câmara Municipal. Defendiam a importância do projeto, mostrando resultados concretos e o impacto positivo na juventude local. A reunião foi acalorada. Alguns vereadores estavam indecisos, enquanto outros demonstravam interesse em apoiar a iniciativa. Em um momento decisivo, o menino do caminhoneiro subiu ao púlpito e falou com coragem: "Eu não sei se serei caminhoneiro como meu pai, mas sei que quero um futuro melhor. Essa oficina me dá esperança. Por favor, não deixem que ela acabe." O apelo emocionou muitos presentes. O projeto recebeu o voto de confiança e um orçamento mínimo foi garantido. A vitória foi celebrada com moderação, pois sabiam que a luta continuaria. Enquanto isso, o caminhoneiro enfrentava um novo dilema interno. A oportunidade de assumir uma posição mais alta na logística do exército fora oferecida a ele. Era uma promoção que poderia garantir estabilidade e melhores condições para ele e sua família, mas exigiria mudar-se para uma grande cidade, distante da oficina e da pequena comunidade que havia ajudado a reconstruir. Ele ficou dividido. A decisão não era apenas profissional, mas pessoal e emocional. Em uma noite chuvosa, sentou-se com a médica para discutir o futuro. "O que você acha?" perguntou ele, olhando nos olhos dela. "Quero que você seja feliz, mas não quero que essa felicidade nos afaste do que construímos." Eles conversaram por horas, pesando os prós e contras. No final, o caminhoneiro decidiu que o momento não era de grandes mudanças, mas de consolidar o que havia começado. Optou por recusar a promoção e seguir com o projeto e a família. Essa decisão trouxe paz, ao mesmo tempo, abriu espaço para um novo capítulo de vida, onde a estrada ainda existia, mas com curvas mais suaves e um destino certo: o lar. O sol dourado da manhã iluminava a pequena cidade, refletindo nas folhas secas que o vento suave espalhava pelas ruas de terra. A vida na comunidade parecia seguir seu ritmo tranquilo, mas para o caminhoneiro, as mudanças internas e externas agitavam um turbilhão de emoções. A decisão de recusar a promoção, apesar de ter trazido paz, também deixou um vazio e uma sensação de inquietação difícil de explicar. Nos dias que se seguiram, ele dedicou-se inteiramente à oficina Curva Segura e aos jovens que ali aprendiam, mas não pôde evitar questionar se estava deixando escapar uma chance importante. Era um conflito que o acompanhava em silêncio, um duelo entre o dever com a família e a comunidade e o desejo de crescimento pessoal e profissional. A rotina, contudo, seguia exigente. A oficina enfrentava agora uma nova dificuldade:
Um fornecedor local que antes garantia materiais e peças importantes para os caminhões passava por problemas de produção devido à seca intensa que castigava a região. Essa situação ameaçava atrasar os reparos e comprometer as entregas que a base regional fazia a várias cidades vizinhas. O caminhoneiro reuniu os jovens para explicar a situação. Sei que é difícil, mas vamos ter que ser criativos, disse ele, olhando nos olhos de cada um. A estrada é cheia de imprevistos e a gente precisa aprender a lidar com eles. Eles começaram a buscar alternativas, trocar peças, reaproveitar materiais, estudar manuais, aprender a reparar usando o que tinham à mão. O esforço coletivo aumentou a confiança e o sentimento de pertencimento. Numa dessas tardes, durante uma aula prática, o jovem tímido que ele havia acolhido na oficina com dificuldades começou a mostrar progressos. Com mãos firmes, conseguiu montar um sistema de freios que até então parecia complicado demais para ele. O caminhoneiro sorriu, orgulhoso. Você está indo muito bem, disse, batendo no ombro do garoto. Enquanto isso, a relação com a médica seguia se fortalecendo. Eles compartilhavam momentos simples e profundos, caminhadas pela praça, conversas na varanda, risadas com o menino, que crescia curioso e alegre. Mas nem tudo era leve. A pressão do trabalho, a insegurança financeira e o medo constante de que algo pudesse dar errado rondavam seus pensamentos. Num fim de tarde, enquanto tomavam café, receberam uma notícia que mexeu com a comunidade. Um novo projeto do governo visava melhorar as estradas da região, incluindo rotas usadas pela base e pelos caminhoneiros locais. Isso representava uma grande oportunidade para todos, mas também trazia incertezas. O projeto seria licitado e empresas de fora, grandes e bem estruturadas, disputariam as obras. A comunidade temia que, caso perdessem, a região continuaria esquecida. O caminhoneiro sentiu a responsabilidade de agir. Ele sabia que precisava mobilizar a população para que o projeto fosse aproveitado por quem realmente conhecia e amava aquelas terras. Assim, organizou uma reunião na Praça Central. Moradores, jovens, líderes comunitários e autoridades locais participaram. Com palavras firmes, ele falou: "Não podemos deixar que nossa voz seja esquecida. Nós conhecemos a estrada, o chão, o suor que ela exige. Vamos mostrar que estamos prontos para participar e fazer a diferença." O discurso foi acolhido com entusiasmo. Formou-se uma comissão para acompanhar o processo e preparar propostas. Nos dias seguintes, o caminhoneiro e os jovens da oficina trabalharam para elaborar um projeto que unisse conhecimento técnico e cuidado com a região. Contaram com o apoio da médica, que organizou grupos para realizar pesquisas sociais e ambientais. O processo foi cansativo e cheio de obstáculos burocráticos. Muitos documentos, reuniões e justificativas. Havia momentos em que a esperança fraquejava. Numa dessas ocasiões, o caminhoneiro sentiu um aperto no peito, o medo de perder tudo que haviam conquistado. Foi a médica quem o acalmou, lembrando das vitórias passadas e do quanto a comunidade confiava nele. "Você é a força que move essa estrada", disse ela. "Não desista." Quando parecia que o projeto poderia ser deixado de lado, uma reviravolta ocorreu. Um dos grandes concorrentes desistiu da licitação por problemas internos. Isso abriu espaço para que a comissão local ganhasse força. Com o esforço, apresentaram o plano detalhado e convincente. A prefeitura, sensibilizada, decidiu apoiar a iniciativa. A notícia chegou como um alívio e uma vitória. Mas o período não foi só de trabalho e lutas. A relação entre o caminhoneiro, a médica e o menino se aprofundava, criando laços de afeto, confiança e compreensão. Em uma tarde de domingo, enquanto caminhavam pela feira local, o menino mostrou uma nova habilidade: a capacidade de se comunicar com os mais velhos, ajudando a organizar o evento e a incentivar a participação das famílias. "Ele está crescendo rápido", comentou a médica, sorrindo. "É o futuro da nossa estrada", respondeu o caminhoneiro, olhando com carinho para o filho. No entanto, o protagonista ainda carregava seu conflito interno, uma dúvida que às vezes o consumia nas horas mais silenciosas da noite. Queria mais para si e para a família, mas sabia que o caminho era longo e repleto de desafios. Entre esses desafios, uma nova reviravolta surgiu. Um acidente envolvendo um dos caminhões da base, por falha mecânica, mostrou a necessidade urgente de melhorar a segurança e os procedimentos de manutenção.
O caminhoneiro sentiu o peso da responsabilidade dobrar. Mais do que nunca, ele precisaria unir forças com a equipe e a comunidade para evitar que algo pior acontecesse. Promoveu treinamentos, discutiu protocolos e incentivou cuidado detalhado com cada veículo. O esforço valeu a pena e o ambiente na base tornou-se mais seguro e organizado. Ao mesmo tempo, o jovem oficial que conhecera no centro de treinamento visitou a oficina e trouxe uma proposta para ampliar o trabalho social na região, envolvendo saúde, educação e segurança. O caminhoneiro aceitou o desafio com entusiasmo, sentindo que a rede de apoio que construía se tornava cada vez mais forte e sólida. O tempo passava, e com ele, as transformações na vida de todos. Na última reunião da comissão para o projeto das estradas, o caminhoneiro foi homenageado pelo empenho e liderança. A comunidade celebrava, mas ele sabia que a jornada continuava, com muitos passos a dar. Num momento de reflexão, sentado no banco da praça, ele olhou para o horizonte e pensou no futuro. Sabia que, apesar das dúvidas e dos medos, o caminho era aquele: seguir em frente, com coragem, amor e determinação. O amanhecer daquele dia foi especial. A luz suave da manhã dourava as copas das árvores e o ar carregava o aroma fresco das flores da estação, misturado com o cheiro de terra úmida pela recente chuva. Era como se a natureza celebrasse, silenciosamente, o momento único que se aproximava. A praça central da cidade estava preparada para a inauguração oficial do projeto de melhoria das estradas, resultado de meses de luta, dedicação e união da comunidade. A oficina Curva Segura já funcionava há mais de um ano, transformando a vida de dezenas de jovens e fortalecendo os laços entre as famílias locais. O caminhoneiro acordou cedo, sentindo o coração acelerar, não pelo nervosismo, mas pela certeza de que aquele era um passo decisivo para o futuro de todos ali. Ele vestiu sua camisa de trabalho, agora um pouco gasta pelas jornadas, e ajeitou o boné que tanto acompanhava desde os tempos do exército. Enquanto caminhava pela rua em direção à praça, recordava a trajetória. Lembrava das primeiras dificuldades, das noites sem dormir, do medo de perder tudo que tinha reconstruído. Mas também se lembrava do menino, da médica, dos jovens que tinham se tornado sua família. Ao chegar, foi recebido por sorrisos e abraços. A médica estava ao lado do menino, que segurava a mão dela com orgulho. O jovem tímido que ele ajudara na oficina agora mostrava um novo brilho nos olhos, e o jovem oficial do Exército também marcará presença, trazendo uma proposta para expandir os projetos sociais pela região. A cerimônia começou com discursos emocionados. O caminhoneiro foi convidado a falar. Subiu ao palco improvisado, olhou para a multidão e sentiu a força daquela comunidade vibrando junto. Hoje não é só a inauguração de uma estrada, começou ele, com voz firme, mas a celebração do que conseguimos construir juntos, esperança, trabalho, amizade e a certeza de que, quando nos unimos, nenhuma dificuldade é maior do que nossa vontade de vencer. As palavras tocaram o coração de todos. O menino, que assistia atento, sorriu e sentiu orgulho do pai. Após a cerimônia, o caminhoneiro caminhou até o caminhão que simbolizava sua vida na estrada. Abriu a porta, sentiu o cheiro do couro desgastado e dos mapas que ainda estavam na caixa de luvas. Aquele veículo havia sido seu companheiro de tantas jornadas, um pedaço de sua história. Mas, mais do que isso, era o símbolo de um caminho que ele não trilhava sozinho. A festa continuou com música, comida típica da região e muita conversa. O som das vozes, o aroma do café passado na hora, o sabor das frutas frescas, tudo compunha uma atmosfera de alegria e gratidão. Durante a tarde, a médica convidou o caminhoneiro para uma caminhada tranquila pelos arredores da cidade. Eles conversaram sobre o futuro, sobre sonhos e sobre o que ainda queriam construir. Ele revelou o conflito que ainda carregava, o desejo de crescer, de explorar novas oportunidades, mas o medo de perder a conexão com aquela terra e com aquelas pessoas. Ela o ouviu com atenção e carinho. "Você já é um gigante aqui", disse ela. "Crescer não significa esquecer suas raízes. Significa carregar essa força para onde for." O caminhoneiro sorriu, sentindo a certeza de que não precisava escolher entre os dois mundos. Podia ser a ponte que unisse a estrada e a comunidade, o trabalho e a família, o passado e o futuro. Naquela noite, ao deitar-se, ouviu o som da chuva leve bater nas telhas da casa. Fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz plena.
Sabia que o caminho ainda teria curvas e desafios, mas estava pronto para enfrentá-los, cercado por amor, amizade e uma missão maior. Fim. Chegou até aqui? Então comenta a paz. Deixa aquele joinha. Compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.